fundo imobiliário, você pode abater o prejuízo, Uhum. né? Isso às vezes pouca gente sabe, porque imposto de renda é um negócio meio chato de fazer, mas é o seguinte, se você tiver R$ 4.000 de prejuízo no fundo imobiliário, todos os próximos lucros que você tiver, você não vai precisar pagar imposto de renda, porque você deduz esse prejuízo que você teve hoje. Uhum. O Caio perguntou do KNSC. Você falou do KNCR, ele perguntou do KNSC. O que que você acha? O KNSC é um fundo que ele está sendo bem recomendado também, muita gente que eu converso tá gostando dele. Ele é um fundo que ele tem um pouco mais de inflação nele, né? O KNCR é só CDI praticamente. Então ele é um fundo um pouco mais diversificado, né? A casa, né, que é a Quineia, que é a gestora, é importante a gente falar, né? A gestão, ela é muito importante em fundo Muito. imobiliário. E eu acho que cada vez vai ser mais. A gente viu muitos problemas dos fundos imobiliários agora em 2023. Eu acho que é um marco importante. Muita gente sofreu, infelizmente, que perdeu dinheiro, mas é uma maturação. O mercado ele vai ficando mais maduro, né? Então, tanto o investidor quanto as gestões também, né? Então, eu acho que a partir de agora, cada vez mais o investidor ele entende mais que o trabalho da gestão é importante. Então, a Quineia, por exemplo, tem vários fundos imobiliários, todos com um histórico de 10 anos, super bem geridos. É uma casa que dá para olhar tranquilamente e se a Quineia fez, você já pode colocar uma estrelinha porque vale estudar. Que legal. Ricardo, e falando sobre gestão, é importante a gente falar aqui, Credit Suisse vendeu, né? O Credit Suisse foi vendido, na verdade, né? Se eu não me engano, o UBS comprou. E agora, digamos, o UBS vendeu a parte dos fundos imobiliários também, acho que para o Grupo Pátria, se eu não me engano, né? Vamos falar aqui, HGLG11, HGRU11, HGRE11, todos esses que estavam ali abaixo do Credit Suisse, acho que o HGBS também, né? Não, o HGBS é da HGBS Red. não? Tá. Então, qual que era o de shopping deles? Eu acho que em algum momento já foi o HGBS, Tá. mas ele Saiu antes. teve uma assembleia que levou para Red. E agora, o que que você acha? Ah, tem um de papel conhecido deles O também, né? HGCR. HGCR. O que que vai acontecer com esses fundos? Muito cotista que tá posicionado, que sempre teve muito carinho aí pelo Credit Suisse. O que que você acha? O que que você tem a dizer para esses cotistas? A notícia foi boa, né? Deu uma novela, teve muita apreensão que até fez preço, né? Alguns fundos da Credit Suisse caíram um pouquinho por causa disso, né? Então, recapitulando essa história, o Credit Suisse é um banco suíço, né? Que teve muitos problemas, acho que nem sei se declarou falência. Enfim, a UBS comprou, que também é um banco suíço. Só que aí já algumas lições importantes para a gente também. A fatia de real estate aqui do Brasil, ou seja, do investimento imobiliário aqui no Brasil, ele era uma instituição apartada, né? Então, o UBS decidiu vender essa fatia, porque eles falam assim, não quero tomar conta desse investimento em imóveis no Brasil, vamos vender. Só que é uma casa, né, uma gestora muito renomada, há muito tempo, entregando bons resultados para os seus cotistas. Então, muita gente queria comprar. Então, era muito valiosa. Então, ficou um debate, assim, quem vai comprar a gestora de imobiliário da Credit Suisse no Brasil? E aí ficou uma tensão, por quê? Porque a gestão, querendo ou não, ela é feita por pessoas, né? Então, sei lá, a equipe da Credit Suisse, sei lá, tem 20 pessoas. Foram essas pessoas que mostraram que são competentes para gerir os fundos. Então, a tensão foi, será que esses gestores eles vão continuar ou não para essa nova empresa que vai comprar? Muita gente fez oferta, enfim. Quem comprou foi a Pátria, né, que é um fundo de investimento, que já tinha comprado a VBI, que é uma outra gestora aqui no Brasil também. Enfim, a Pátria comprou a Credit Suisse e disse que vai manter os mesmos profissionais. Então, isso trouxe uma calmaria para o mercado muito grande. Por quê? Só saiu de casa, né? Os fundos continuam iguais. O HGLG continua bom, o HGRU continua bom, o HGCR continua também performando bem, né? Então, deu uma tranquilidade e uma lição também que fica é que às vezes a gente age muito pelos boatos e às vezes fica muito preocupado. Às vezes quem nem ficou sabendo dessa história estava mais tranquilo do que quem ficou acompanhando apreensivo. Porque, querendo ou não, a gestão é importante, ela é. Mas, no fim das contas, são os imóveis, né, que fazem a diferença. Teve gente que eu entrevistei, que eu conversei esse tempo, e falou assim, poxa, mas mesmo se mudarem os gestores, a equipe inteira mudar,
do HGLG, por exemplo, que é um dos maiores fundos do Brasil. Quanta burrada um novo gestor teria que fazer para queimar o patrimônio do fundo, sabe? Sim. Seria muito difícil você estragar isso que já foi feito também. De repente, num fundo de papel, que tem muito mais gestão, precise mais do desempenho. Mas, enfim, foi algo positivo. Fica de lição para ninguém agir muito no boato e sempre lembrar que que o conjunto de imóveis é o patrimônio que você é sócio, que você é um pouco dono, né? Fica essa lição e a tranquilidade do investidor é essa. O Kleber Cotto, Tord 11 já morreu? Estou perdendo mais de 4 mil reais nele. E estou segurando. Eu acho que, assim, não morreu, mas você tem que pensar se... Eu acho que não pode se apegar à perda. Você tem que pensar assim, do dia zero, do dia de hoje para o futuro, é o melhor investimento que você pode fazer ou tem fundo imobiliário melhor? Eu acho que a gente não pode se apegar muito na perda, porque senão a gente fica batendo com a cabeça na parede, sabe? De repente você pegou uma lição e falou, olha, olhei um fundo, achei que era bom por causa do dividendo e de repente não faz sentido para o meu nível de risco, para minha montagem da minha carteira. Parte para outro, né? Até porque é legal que fundo imobiliário você pode abater o prejuízo. Né? Isso às vezes pouca gente sabe, porque imposto de renda é um negócio meio chato de fazer, mas é o seguinte, se você tiver 4 mil reais de prejuízo no fundo imobiliário, todos os próximos lucros que você tiver, você não vai precisar pagar imposto de renda, porque você deduz esse prejuízo que você teve hoje. Né? Então, Não importa o mês, assim. Não importa o mês. Vendi com prejuízo em outubro, em janeiro do outro ano Exato. Enfim, vendi outras operações que eu tive lucro, você pode abater. Pro resto da sua vida, enquanto você tiver com esse prejuízo. Você só precisa declarar isso na sua declaração anual. Naquela abinha de renda variável, você coloca ali, prejuízos a compensar. 4 mil reais do Tord. E aí, assim, pro outro ano, você precisa colocar de novo. Porque senão, se não tiver na declaração de 23, você não consegue mais abater em 24. Legal. E eu já fiz isso, assim, eu tenho... Cara, eu acho que eu nunca mais vou pagar imposto de fundo imobiliário, porque eu tive um prejuízo nesse aí de uns 4 mil reais, naquele BRCR, que era um fundo de laje. Eu cansei dele, eu falei, cara, tem coisa melhor, então eu vou assumir o prejuízo e nunca mais vou pagar imposto de renda. Porque... Eu vendi também, eu deva 11 no prejuízo, perdi, sei lá, 30% do que eu tinha e, cara, resolvi sair fora. Eu falei, depois que deu todo esse caos, vários calotes, cara, começou a vir mais calote, eu falei, não, chega. Pô, mas você vai vender com 30% de prejuízo? Vendi. Comprei outro fundo imobiliário. Que esse outro fundo imobiliário já deve te estar subiu, dando lucro. Já me reduziu o prejuízo. Então não adianta a gente ficar se amarrando naquela âncora, cara, que ela pode afundar mais e mais. E aí fica um ponto também, porque assim, às vezes é pouco dinheiro da pessoa, sabe? Exato. Sei lá, a pessoa tem 1 milhão, aí ela tá com 4 mil de prejuízo, aí tudo bem também, sabe? Não faz tanta diferença. Exatamente, cara. Sai e vai viver outro... Vai surfar uma onda melhor, né? Vamos dar uma olhada aqui. Perguntaram aqui sobre o Vino 11, Paulo Vitor. O que você acha, Ricardo? O Vino 11, eu acho interessante. É um fundo que eu gosto no ponto de vista da qualidade dos imóveis. É um fundo de lajes corporativas. Eu gosto... A maioria dos imóveis aqui em São Paulo, todos locados, a vacância é super baixa, contratos de longo prazo. Ele só tem uma questão para resolver que está tirando o sono dos investidores, tá dando dor de cabeça, que ele tem uma alavancagem. Ou seja, é como se ele tivesse pegado um dinheiro emprestado para comprar um empreendimento e aí ele tem que ficar pagando esse empréstimo que ele fez. Só que isso é um problema, por quê? Porque é um valor que ele não consegue pagar só com as receitas. Provavelmente, quando ele fez essa alavancagem, ele devia ter alguma previsão de fazer uma nova emissão de cotas, captar um recurso e fazer o pagamento. Só que aí o mercado foi para baixo, ele não consegue emitir novas cotas porque o PVP dele tá lá para baixo, né? Então, quando o PVP tá baixo, a gestão não consegue fazer uma emissão nova, então ela não consegue captar recurso. Então, ele tá com esse pepino para resolver. Não sabemos quando vai ser, né? Mas é um fundo que eu gosto pela qualidade dele. A alavancagem, se eles conseguirem resolver, se eles venderem algum imóvel ou, enfim, rolarem essa dívida de alguma maneira, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, o fundo sobe, né? Mas é um fundo que ele tem um problema. Ele tem um problema, mas ele tem um desconto em bolsa. Então, fica na cabeça do investidor. Se resolver, vai pra frente. Se não resolver... Pode cair mais, Pode né? cair mais. E os Fiagro, o que você acha, Ricardo? Chegou pra ficar? Chegou pra ficar.
Já temos bastante opções. Você tem algum que você mais gosta? Os Fiagros, eles completaram 2 anos, né, da fundação deles. Acho que o setor de agro ele é muito importante no país e eu acho que essa estrutura dos Fiagros vai ser bom tanto para o pessoal do agronegócio quanto para o mercado de capitais. Eu acho que as duas pontas estão interessadas em fazer isso dar certo, né? Obviamente, a gente ainda tem que ficar atento, porque já começaram a ter alguns problemas, alguns calotes. É muito parecido com fundo de papel, né? Os fundos de papéis são os CRIs, os Fiagros são os CRAs. Parecido. Títulos de renda fixa, títulos de dívida. Então pode ter calote no meio disso. Tem uma certa sazonalidade também. As culturas, o desenvolvimento do agronegócio diferentes, né? Um é soja, o outro é milho, etc, etc. Tem nuances muito diferentes do mercado imobiliário. Acho os fundos imobiliários mais seguros, tá, do que os Fiagros, porque tem mais histórico, tem mais ratings ali, classificações de risco. O Fiagro ainda não tem isso. Agora, dá para pensar? Dá para pensar, tá? Só que o investidor não pode ficar cego só olhando o dividendo, porque a maioria dos contratos ali, os CRAs dos Fiagros, são indexados ao CDI, indexados à Selic. A Selic vai cair. E aí, o dividendo vai diminuir do Fiagro. Então, se o cara está comprando hoje ou comprou ano passado e vai ver diminuindo, vai ficar preocupado e vai vender, não, fica tranquilo, compre certo, né? Agora, por onde começar a olhar? Eu acho que olhando para os maiores, né? Então tem o KNCA, que é do Kinea, o Rura, se eu não me engano, é o Itaú que gerencia, e o VCRA também é um fundo que dá para olhar, né? Eu, particularmente, ainda não investi em nenhum, né, na minha pessoa física, mas acho que está começando a ganhar mais maturidade. 2 anos de mercado, já dá para começar a ver quais são os fundos que vão dar problema ou não, né? Daqui a um tempinho, com essa mais estabilidade, a gente vai conseguir enxergar melhor. Legal. Falando aqui do HTMX11, se eu não me engano, investe em hotéis, né, Ricardo? O que você acha desse setor de hotéis, inclusive? Esse fundo HTMX, o fundo de hotéis, deu o que falar esses dias, porque ele valorizou muito. O PVP dele, se eu não me engano, tá em 1,36. Nossa, o que aconteceu? Estourou. Cara, você apanhou muito na pandemia, mas muito. Eu lembro que tava tipo 0,45, acho que o PVP. Exato, deu até dó, né? Porque, poxa... Ficou tudo fechado, né? Justamente o hotel, ninguém podia sair de casa, viajar, receita. Zero receita, foi muito difícil. Então, assim, o mercado voltando, né? Agora ele tá indo bem, né? Então, 2023 foi muito bom, deu lucratividade, os hotéis cheios, todo mundo vida normal. Então, ele é um fundo que... Não sei se ele é o único de hotéis que tem na Bolsa Brasileira, mas pelo menos é o mais famoso, é o maior. Então todo mundo começou a olhar muito para ele, muita gente comprando, o preço subiu. Cara, eu diria que é praticamente uma distorção de mercado, sabe? Não vale o que está sendo negociado. Vale. É um fundo bom que está trazendo lucratividade, ok. Só que por 1,36 está muita coisa. Aí aconteceu algum movimento semana passada que o fundo despencou acho que uns 20% num dia só. E aí ninguém entendeu. Pô, cara, o que ninguém aconteceu? entendeu o que aconteceu. Mas é só preço. Algum fundo de investimento, algum FOF vendeu. Falou assim, cara, tá muito caro, eu vou vender. Né? Aí no outro dia subiu um pouco mais. Sei lá, eu acho que é um fundo que tem um pouco de fãs, assim. Eu acho que tem muita gente que segura e gosta da tese, mas deu o que falar por causa disso. Ele tá muito caro, então assim, a tendência é que vá cair. Né? A tendência normal de qualquer ativo no mercado financeiro é voltar para a média. Se está muito distorcido, tende a voltar. Legal. Perguntaram aqui também sobre fundos base 10, se você tem alguns que você pode compartilhar, que você gosta. Hoje tem muito fundo base 10, né? Cada vez mais, né? O pessoal tá gostando dessa ideia. Eu acho que é até legal, porque vai democratizando mais o mercado ainda, né? Eu lembro que no começo do mercado de fundos imobiliários, se não me engano, já tá fazendo quase 20 ou 30 anos, acho que 30 anos já que tem a lei dos fundos imobiliários, mas no começo, assim, uma cota de fundo imobiliário era R$1.000. É absurdo, não era para qualquer um. Era muito difícil. Aí, de repente, se estabilizou esse consenso que é R$100. A maioria dos fundos na base de R$100. Agora tá vindo esse novo consenso da base de R$10. No fim das contas, é a mesma coisa. Né? É o mesmo valor patrimonial, o quanto de dinheiro que você vai colocar, o quanto de dividendo você vai receber, é a mesma coisa. Só muda a quantidade de cotas. Exato. Mas eu acho um movimento bacana.
O MXRF11 foi o que mais surfou praticamente sozinho durante muito tempo. Ele ficou tão famoso por causa disso. Por isso tem tanto cotista, né? Por isso tem tanto cotista. E acabou desempenhando bem, né, esse mercado. Mas agora o Vino 11 também tá na base 10. O KNSC... Não, KNSC? Acho que também tá, KNCC, né? Veio pra base 10 também, então né? foi por isso que ele tá... Todo mundo tá falando mais É. dele agora. CPTS foi pra base 10 também. Enfim, eu acho um movimento bacana. Fica mais acessível pro Sim. pequeno, iniciante, aquela pessoa que ainda tá começando com um pouquinho e pode até diversificar. E é isso que eu queria saber de você. Como é que você tá diversificando sua carteira hoje, Ricardo? Quantos por cento você tem de fundo de tijolo? Quantos por cento você tem de fundo de papel, por exemplo? Eu sempre busco, assim, partir do princípio de 50-50. E aí, dependendo do cenário econômico, eu vou mudando nos próximos aportes. Né? Eu não gosto, tipo... Agora, eu tô mais otimista para tijolo. Então, eu não tô vendendo papel para comprar tijolo. Eu tô comprando tijolo nos próximos aportes. Deixando o papel de lado, no caso. Não vendendo, só não comprando mais. Né? Eu Tá. acho que essa é uma estratégia interessante de balanceamento. Então, eu acho que nesse momento aqui, ficar 60 tijolo, 40 papel, acho que tá ok. Você gosta de monoativo? Pra quem não conhece, monoativo são os fundos de tijolo que investem apenas em um imóvel. Cara, eu não vejo problema em monoativo, mas cada vez vai ter menos. E eu acho que é uma maturação do mercado os grandes fundos irem incorporando. Né? Eu já investi em monoativo. Na época, eu investi num prédio que era na Faria Lima, um escritório. The One, acho que era o nome do fundo. Na época, me deu um super lucro bacana, porque assim, monoativo você tem que estudar muito mais. Claro. Porque O risco é grande. O risco é muito maior. Então, para o investidor iniciante, aí talvez não, seja mais temerário. Mas não é impeditivo. Só que aconteceu com esse fundo aí, o The One, por exemplo, que eu tinha, ele foi comprado. Um outro fundo comprou, enfim. Eu acho que essa é a tendência. Eu acho que em breve não vai ter mais monoativo. Nem se você quiser procurar, vai ser mais difícil. Lázaro perguntou aqui do VGHF11. Ele ainda colocou assim, VGHF11 é BO? É BO? Eu acho que não. Ele é aquele nome novo que estão dando, que é o hedge fund, né? Que ele tem uma diversificação dentro dele gigante. Por um lado, eu vejo isso de uma maneira positiva, porque a gestão tem liberdade ali para comprar, se ele é praticamente um FOF turbinado. Por outro lado, eu acho que é mais difícil do investidor entender. Se eu não me engano, ele é base 10 também. Eu acho que é base 10, sim. Eu acho que ele é base 10. Então, ele é um fundo interessante, mas ele não tem muitos similares, né? Porque ele tem uma liberdade muito grande da gestão de comprar muitos ativos diferentes. Acho que é um pouquinho mais difícil para o investidor entender. Por outro lado, para quem tem poucos fundos na carteira, eu acho que é legal, porque ele lá dentro tem uma diversificação bem grande.